Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. No programa de hoje, nós recebemos aqui convidados... Eu te falei que era para chegar na hora e não era para ficar atrasado. Eu já te falei. Quando eu te falar as coisas, tu me obedece. Eu já te falei que os adúlteros sempre tem que obedecer aos pequenos, rapaz. Eu já te falei. O que é isso? Mas é que... Olha. Eu tava com medo que eu não podia ficar sem. Eu não podia Pitoresco, ficar sem. onde é que tu tá, rapaz? Eu tô aqui, ó. Não tá me vendo, né? Ah, rapaz, que é isso, rapaz? Onde é que... Eu já te falei que... Chega aqui. Vem aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Tira isso aqui. Opa! Que é isso, rapaz? Que eu isso? Eu já te falei, cara, que tu... Mas o senhor bateu nele aqui, ao vivo para toda a região da Serra. E o que é que eu tenho que ver com isso? O senhor sabe... Oi. O senhor sabe qual é o tema do programa de hoje? O tema de... Eu fiz o tema, eu fiz. Ah, o senhor fez o tema. Eu fiz hoje lá na Que escola. tema, rapaz? É? Ele não tá falando de tema, rapaz. Os temas... É o quê? O que é o tema? Então, eu quero te falar que o tema do programa de hoje tem um pouco a ver com isso que o senhor acabou de fazer agora. Combater com violência. É isso aí. Aí, eu achando que ganhar um tapa também? E deixa eu chamar o senhor aqui, ó. Vamos chegar aqui para conversar com o Vinícius. Sim. Para a gente chamar um material que foi produzido pelo Vinícius Marcon, que é nosso estagiário aqui da UX TV, para apresentar o tema do programa de hoje. Vamos assistir? O tema. Vamos lá então, pode rodar. Vamos assistir. Estamos aqui recebendo os músicos da Associação Cultural Acorda Latinoamérica e também os palhaços, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais com esses dois personagens que estavam aqui na abertura do nosso programa. Repetindo então, portanto, reforçando que o tema do programa de hoje trata de direitos humanos, os direitos universais a todos os cidadãos. Aqui no estúdio da UX TV, eu recebo o padre Roque Graziotin, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, a professora Deise Albeste, que é do curso de História aqui da Universidade, e o padre Gilmar Marquezini, que é coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. E a nossa plateia está muito extensa hoje, então eu não vou apresentar todos de uma vez só, porque a gente tem pessoal de diferentes grupos aqui que eu vou apresentando durante o programa, enquanto a gente vai batendo um papo. E o tema de direitos humanos, certamente ele gera uma discussão muito boa, uma discussão muito séria. Para iniciar o nosso programa, eu quero chamar uma enquete que nós produzimos nesta quinta-feira no centro aqui de Caxias do Sul, para que você acompanhe qual a opinião das pessoas sobre direitos humanos. O que é que as pessoas entendem sobre direitos humanos? Vamos conferir esse material. Do ponto de vista seria o direito que todas as pessoas têm, ao Estado igual, à sociedade, a questão social, a questão de medicina. Os direitos humanos são de todas essas pessoas que estão circulando aqui e, na verdade, a gente vê que algumas delas estão privadas dos seus direitos também. Tranquilidade do pessoal, né? O bem-estar. Entendo como direitos humanos tudo que venha envolver a sociedade, as crianças, as pessoas, enquanto educação, saúde e direito às necessidades básicas, alimentação. E esses direitos básicos, na sua opinião, eles são respeitados hoje? Não são respeitados em função da grande desigualdade que existe. No meu ponto de vista, o respeito fica acima de tudo, porque eu acho assim, que o ser humano, tanto faz ser preto, branco, cor-de-rosa, azul, ele tem que ser respeitado.
Bom, lembrando que neste mês de dezembro nós celebramos aí os 63 anos, se eu não me engano, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Padre Roque Graziotin, o senhor desde sempre acompanha esse tema de perto. O senhor estava me mostrando antes, tem um livro aí de muitos anos já que traz o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas um pouco disfarçado, né, Padre Roque? Conta para nós essa história aí. Uma saudação a todos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi de 1948. Eu nasci em 46, então é irmã gêmea. E essa aqui é uma declaração do tempo da ditadura militar, quando não se podia falar em direitos humanos, porque era o direito à igualdade, o direito à justiça. Então as igrejas criaram, de uma maneira ecumênica, cada artigo da Declaração dos Direitos Humanos, colocando textos da Bíblia e textos universais para cada artigo. Então foi uma maneira de divulgar a questão dos direitos humanos na época e ao mesmo tempo abrir as consciências. E também, neste ano, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele completa 25 anos da declaração da Carta de Princípios do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que impulsionou todos os segmentos da sociedade para uma grande rede de direitos humanos que formam movimento. São mais de 300 entidades no Brasil hoje. Então é uma caminhada histórica que a luta do povo para conseguir dias melhores. Bom, o senhor acompanhou essa discussão desde sempre, como o senhor diz, o senhor é irmão gêmeo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nós temos aqui no estúdio a deputada Marisa Fórmulo, que também certamente acompanhou desde sempre, né, deputada, este tema, e eu gostaria que a senhora fizesse, de repente, um contraponto, porque o Padre Roque dizia que na época da ditadura o tema ele precisava ficar meio disfarçado, né? Hoje, deputada, o diálogo ele é mais aberto e por isso a gente consegue ter mais vantagens com essa discussão sobre direitos humanos? Veja esse material que o Padre Roque apresentou, onde tem um movimento de direitos humanos na capa. Nós, de Caxias do Sul, que fomos os responsáveis por essa pesquisa, porque estávamos coordenando o movimento nacional na época. E era, de fato, esse último mostrou um avanço que havia no país e hoje há mais avanço nos direitos políticos e nos direitos civis, que é o direito de participação, o direito de tomar posição diante dos temas, mas nós avançamos muito nos direitos econômicos no país também. Mas os direitos culturais, ambientais e os direitos sociais, ainda há muitas conquistas a serem feitas. E temos também um problema novo. Se na ditadura estava muito fechado o espaço de diálogo, nós fazíamos os debates usando filmes para discutir a realidade, como usávamos o Evangelho para discutir a realidade. Hoje temos muitos meios de comunicação, mas poucos são comunitários e abertos, como vocês estão hoje expondo esta possibilidade às pessoas aqui. Então, eu quero cumprimentá-los e desejar, Jefferson, que, de fato, esta marca de um espaço aberto para discutir a diferença social existente na nossa cidade e não apenas discutir a violência que foi vista por nós todos no gesto dos palhaços entre si, porque Caxias é ainda uma cidade que tem uma violência muito forte entre os idosos, as mulheres e as crianças. E acho que esses três setores da sociedade, e dentre as mulheres e as crianças, quem mais sofre violência são os negros e as negras. Ainda hoje. Ainda hoje, não tenho dúvidas disso. Então, ter o espaço para esses problemas concretos aparecerem, e esses meios de comunicação de caráter comunitário serem este espaço é um avanço histórico e acredito que a gente muda desde o lugar que a gente vive. E como diziam os catadores, né, que muita gente pequena fazendo muita coisa pequena, mas juntos, e juntos com os meios de comunicação, certamente Caxias poderá ser um exemplo de conquistas a partir da relação com os meios de comunicação. Parabéns a vocês, portanto. Tá certo, obrigado, deputada. A senhora falou nos palhaços que estavam aqui fazendo essa cena
logo no começo. E eles têm um trabalho bacana também, que é o trabalho dos médicos do sorriso, que levam algumas palavras de conforto, né, gestos de conforto às pessoas. Ô, Montanha, como é que é para ti fazer esse trabalho, tu que bateu aqui no teu amigo, fazer esse trabalho no hospital, assim, enfim, como é que tu faz essa ação nos hospitais? Bem, claro, bom, aquele é porque ele não me obedece, né, gente? Mas no hospital é diferente. A gente tenta tirar as pessoas que estão lá doentinhas, né? Às vezes abandonadas, muitas pessoas têm, né, aquela coisa de estar lá se sentindo sozinho. O trabalho dos médicos do sorriso é exatamente isso, né? Tirar um pouco eles daquele mundo de doença, claro que a gente não consegue curar eles, mas a gente consegue transformar alguns momentos deles em alegria. Montanha, eu estou preocupado porque ele está girando desde a hora que iniciou o programa. O que está acontecendo? Ele quer falar. Ele mandou rodar, eu estou rodando. Deixa eu desligar ele, gente. Eu pedi para rodar a reportagem. Tem um pessoal que, assim como os médicos do sorriso, tem um pessoal que também trabalha pelo cumprimento dos direitos humanos. Eu quero conversar agora com o pessoal da ONG Construindo Igualdade. Quem de vocês pode nos falar um pouquinho sobre o trabalho da ONG? O seu nome, por favor, e que tipo de trabalho vocês desenvolvem? Bem, meu nome é Cleonice Araújo. O nosso trabalho quanto ONG é buscar dignidade. Nós sofremos vários tipos de preconceito. O primeiro é por ser mulher, se sentir mulher. O segundo é a dignidade, que nos são roubadas desde a nossa infância. Nós precisamos ter trabalho, aonde que as pessoas olham para os transexuais, os travestis, tanto feminino, tanto masculino, vê a gente, principalmente as travestis e as transexuais, como prostituta. Mas por que elas são prostitutas? Por quê? Porque no mercado de trabalho não oferece trabalho para nós. Não que a gente não vá buscar. Nós buscamos trabalho. Eu quero trabalho. Eu tenho uma empresa, uma encadernadora fotógrafa, porque eu fui atrás disso. Eu lutei por isso. Mas você precisou montar o próprio negócio porque não encontrou emprego. E com detalhe, eu fui buscar emprego antes, não consegui nessa mesma área. Através disso, eu não desisti. Eu lutei, senão eu vou então ter que montar a minha empresa para que eu possa ter dignidade de trabalhar. Tá certo. Então, as pessoas cobram muito de ter o travesti prostituindo na frente da tua casa. Mas, infelizmente, as portas não são abertas, né? Agora, Cléo, eu queria saber a opinião da professora Deise. Essa situação, professora, ela é histórica, na verdade, né? E hoje, como é que é ver que o Brasil, nesses aspectos, parece que não avançou muito ainda? Será que é isso mesmo, professora? A declaração, o grande avanço da declaração foi exatamente tornar esse sujeito, né, um sujeito como um cidadão internacional. Né? Ou seja, garantia desses direitos como sendo internacionais. A própria Constituição de 1988, no artigo 1º, ela já garante formalmente a dignidade da pessoa humana. E os 3 pilares dos direitos humanos é exatamente esse, né? Um é a dignidade, nós temos que ser julgados pelos nossos atos, não através de estereótipos, muito comum numa sociedade que nem a nossa, que tem todo um passado anti-humanitário, né? Anti-humanista. A nossa inviolabilidade também, né, de atitudes pessoais, ninguém pode ser sacrificado em função de interesses, né, de terceiros, e principalmente a questão da autonomia pessoal, né? Eu posso ter a conduta que eu quiser ter, desde que eu não fira ninguém, né? Isso sim, né? Então, mesmo que os direitos humanos eles venham garantir tanto os direitos de primeira geração, como se fala, que são os direitos civis e políticos, e a própria reportagem fala muito mais na garantia dos direitos de segunda geração, que são os econômicos, os sociais e os culturais. Mas a gente não pode deixar de falar que as 2 ordens de direitos, elas caminham juntas, né? Ela é uma carta em constante
aprimoramento. Ela não é uma carta que terminou, né? Isso é bom, né? Pronta e acabada. Até porque a sociedade ela se mudando, modifica, novos interesses, novas necessidades, né? Eles surgem, né? Então, realmente, essa discussão ela é importante. Padre Gilmar, como é que essa questão é vista dentro das igrejas ou quando o assunto são religiões? Quais que são como é que as pessoas se organizam e fazem essa discussão nesse ambiente? Bom, primeiro eu quero saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando, esse grupo tão grande que está aqui junto conosco e que representa as diversas lutas, sonhos e entidades que querem garantir os seus direitos como pessoas, pelo valor em si mesmo, pela autonomia, pela liberdade e também por aquilo que é mais profundo e essencial em toda a pessoa humana, que é o valor integral da vida. Por isso nós, como igreja, hoje, quando falamos de direitos, sejam pessoais, direitos universais, primeiro nós sempre buscamos ter uma visão integral. Isto é a vida, é a pessoa, é o direito dos povos, da natureza, são os direitos culturais, são a valorização da diversidade de manifestações que existem em todos os contextos, em todas as realidades que a gente vive. E para nós é muito importante duas balizas fundamentais para a questão dos direitos. A primeira delas, e dessa nós participamos efetivamente, é a questão daquilo que vem da experiência bíblica, da nossa fé. A Bíblia é, por excelência, o livro dos direitos humanos. É, por excelência, o livro que resgata o fundamento de toda a dignidade de todas as pessoas. Bastaria lembrar, por exemplo, a luta pela libertação lá no Antigo Testamento, os profetas que proclamam o direito e a justiça como formas fundamentais para as relações humanas, sociais, econômicas, o resgate, tanto no Antigo Testamento e também na profecia, das 4 palavras fundamentais para resgatar o direito, né? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, como formas de devolver aquilo que todas as pessoas merecem. E aí, se eu entrar no Novo Testamento e falar de Jesus, todos nós sabemos o valor pessoal e social que ele deu a todas as pessoas, sejam as crianças que não tinham jurisdição, as mulheres que não eram respeitadas e não tinham dignidade socialmente, e também aos pobres como tais, e aí os doentes, coxos, cegos, assim por diante, são todas uma síntese do resgate dos direitos humanos que Jesus fez. E para o Padre Gilmar Marquezini, Padre Roque Grazutin, professora Deise, o pessoal da Marcha das Mulheres, Pastoral da Criança, Pastoral da AIDS, Pastoral do Idoso, Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, Associação Cultural Acorda Latinoamérica, pessoal do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, que a gente não conseguiu conversar com eles, pessoal do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, da Rampa, do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, muito obrigado a todos vocês. Pastoral da Juventude também, pessoal, obrigado pela participação. A gente não encerra essa discussão aqui. Oi? Conselho Tutelar também, desculpa. Então, tinha muita gente aqui que nós não conseguimos contemplar. Quem sabe a gente já combina um segundo programa, né? Rede de Olhares de hoje fica por aqui. A você de casa um excelente final de semana. E nós encerramos, é claro, com a música do pessoal da Associação Cultural Acorda Latinoamérica. Um grande abraço. Tem Rede de Olhares na segunda-feira, não perca. Vamos lá. Hermanos latinoamericanos, uniendo nuestras manos, roguémosle al Señor que todos los hombres de este mundo, desde lo más profundo con sin igual valor, borremos de la faz de la tierra el horror a la guerra que nos causa pavor. Hagamos del mundo un mundo bueno, apacible y sereno para vivir mejor. Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Costa Rica y Puerto Rico.